Pessoal, então vamos entrando agora no 5.4, que ele fala conhecendo o perfil de reação a conflitos. Então aqui ele vem falar que é importante o gestor conhecer o comportamento dos envolvidos nos conflitos, porque tem pessoas que vão ser aqueles passivos, na verdade vão se acomodar com a situação que está acontecendo e muitas vezes eles até podem estar sendo injustiçados, né? Então seria a pessoa que é o passivo, ele acaba aceitando o conflito ou aceitando da maneira que o outro impõe, mesmo não sendo correto, tá? Também tem aquelas pessoas que infelizmente são aquela pessoa que é agressiva, então ela tem aquela postura de arrogância, ela não vai aceitar a opinião do outro. Muitas vezes ela vai dizer: o que é, tu queres mandar em mim? Pô, mas tu não és nem o diretor da empresa, tu não és o gestor, nada, como é que tu vais querer mandar em mim? Infelizmente muitas pessoas têm esse comportamento mais forte de ser agressivo, né? O passivo, infelizmente, é aquele que aceita tudo, né? Já o agressivo é aquele que muitas vezes não aceita nada, principalmente quando vem de subordinado ou vem de pessoas do mesmo patamar, né? Só que eu preciso agir daquela maneira que seria o terceiro, e o gestor tem que entender que tem pessoas que são assertivas, né? Ele procura ver o problema que está acontecendo, ele procura analisar a situação, e ele procura refletir, né, daquela maneira racional, daquela maneira educada, ele procura expor para o outro aquilo que está acontecendo no seu dia a dia, certo? Então o passivo aceita tudo, o agressivo é que quase não aceita nada das pessoas que são seus semelhantes na função ou inferiores, né? E o assertivo não, o assertivo é aquela pessoa que ele para, ele reflete, ele conversa, ele procura resolver a situação, que seria a maneira mais correta, né? Pois bem, o gestor precisa entender que o comportamento de cada um, na realidade, ele acaba sendo somatório de vários fatores. Porque o nosso comportamento, o nosso caráter, ele tem a ver com a nossa criação, que já foi mencionado, ele tem a ver com as influências diárias que nós recebemos na nossa vida, seja na empresa, seja com a família, com os amigos, tudo influencia a nossa vida. Muitas vezes nós temos medos, que às vezes o gestor ele não conhece, nós vivemos emoções e muitas vezes quando algo vem trazer algo semelhante àquela emoção que a gente viveu, muitas vezes vai nos frustrar. Nós temos que entender que cada um tem a sua cultura, a sua crença, a sua preocupação. Tem pessoas que têm experiência diferente das outras, né, no decorrer das suas vidas. Tem pessoas que já vão conseguir resolver o problema de maneira mais assertiva porque tem uma autoestima boa, sabe se relacionar com as diferenças, sabe conviver com essas diferenças. Então é preciso que o gestor entenda, né, que as pessoas têm comportamento diferente e que ele precisa estar no meio desse problema, procurando identificar todas as fases, como resolver e procurar estar tendo boas ideias para que possa resolver a situação. Ainda continuando aqui, então a intenção, nós vamos na verdade fazer um exercício aqui agora na continuidade, e o exercício que eu trago para os senhores é que os senhores possam conhecer de fato o comportamento dos senhores, né? Será que os senhores são assertivos, são passivos, são agressivos? Como é que os senhores estão agindo diante de uma situação? Nós sabemos que não é fácil, então agora eu vou trazer essa reflexão. Nós já fizemos outras análises aí de teste de perfil. Só que esse agora é para ver como é que você reage diante de um conflito, né? Se você vai ser o passivo, o agressivo ou assertivo. Então a intenção desse teste é promover o autoconhecimento para todos os senhores, porque todos nós devemos conhecer primeiramente o nosso perfil, né? Para que depois eu possa estar querendo conhecer o perfil do próximo. Então nós já falamos isso também na disciplina, que é fundamental nós conhecer as nossas emoções, e principalmente a partir do nosso perfil nós vamos saber como que a gente reage dentro do problema diário, né? Pois bem, deixa eu ler esse exemplo que ele botou aqui, ó. Se eu souber que tenho um perfil preponderantemente agressivo, saberei que devo me esforçar e ser mais empático e paciente para interagir com as pessoas. Então é só um exemplo, né? Se eu tenho aquela postura mais arrogante ali, infelizmente essa vida diária acaba nos fazendo ser agressivos em muitos momentos. Também nós temos que lembrar que aqueles comportamentos ali às vezes podem variar de acordo com o momento que está vivendo na vida, tá? De repente você viveu muito tempo no passivo e de repente se tornou agressivo,
por alguma coisa que acabou sendo estopim da situação, tá? Geralmente as pessoas que são mais assertivas, geralmente elas permanecem assim, certo? Então vamos procurar olhar nosso perfil e depois a gente volta aí para que a gente possa conversar. E eu gostaria que vocês colocassem ali no grupo após qual é o perfil de cada um. Eu queria ver qual é o perfil da turma, se vocês são mais assertivos, são mais agressivos ou são mais passivos, tá? Então eu vou dar um tempinho aí, abreviar aproximadamente 20 minutos e depois a gente volta, tá ok? Então pode fazer, vai ter que fazer cálculos, então demora um pouquinho mais. Até daqui a pouco.